Em pé. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Apresentemos a Deus nossa vida, nossa história, todos os trabalhos que fazemos, seja na igreja, seja no mundo. Apresentemos nossa família e todas as necessidades que temos de saúde, de alimentação, de vestuário, tudo que Deus, na sua providência, nos conduza. Apresentemos a Deus toda a obra da Fraternidade Jesus Salvador, o retiro do clero salvista na próxima semana. Que Deus derrame seu Espírito Santo pelo Brasil, para que Deus nos conduza como nação. E que Deus nos ensine cada vez mais a buscar a sua palavra e que ela transforme a nossa vida, para que possamos um dia chegar até o céu. Por isso, clamemos o Espírito Santo, Mestre interior, que guia nosso grupo de estudo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, o Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, então o discurso, capítulo 15, está dentro do que a gente chama testemunha, testamento de Jesus, né? Jesus está indo de volta para o Pai e ele deixa o seu testamento. Começa lá no capítulo 13 e vai até o capítulo 17. Então ele vai falando tudo aquilo que ele nos deixa como um verdadeiro testamento. E um desses é esta metáfora, essa parábola, sobre a videira, tá? Não é novo na Sagrada Escritura se falar de videira, tá? A videira verdadeira
tradução. É a videira que produz a verdade, a verdadeira videira nesse ponto. E o pai é o agricultor. O agricultor é aquele que cuida da videira, é aquele que é o dono da vinha, é aquele que é o dono da videira, é uma árvore só, vinha é o conjunto delas, tá? Então a imagem da videira muitas vezes foi aplicada ao povo de Israel, tá? Para indicar o amor à eleição. Isso está na Tebe. Plantado e protegido por Deus, dele deveria se ter produzido frutos de justiça e santidade. Na medida que não corresponde à expectativa divina, essa vinha é ameaçada de destruição por ocasião do juízo escatológico. Então, a primeira... Pode. Vê cadeira para eles lá. Tem cadeira aí? Fora. Tá? Põe aqui, vem aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Vê lá, Martina. Fica à vontade. Tá a passagem de João 15, tá? Certo? É o Evangelho do próximo domingo. Então, muitas vezes foi Israel comparado com a vinha. As passagens mais clássicas disso é Isaías 5. Então, vamos pegar lá. Vou cantar, Isaías 5:1, começa aí. Vou cantar ao meu amado o cântico do meu amigo para a sua vinha. O meu amado tinha uma vinha em uma encosta fértil. Ele cavou-a, removeu a pedra e plantou nela uma vinha de uvas vermelhas. Tá? No meio dela construiu uma torre e cavou um lagar. Com isso esperava que produzisse uvas boas, mas só produziu uvas azedas. Então, daqui a pouco a gente continua, mas essa coisa do lagar para esmagar as uvas para fazer vinho, tá? E ele esperava uvas boas, uva boa, uva doce, tá? Porque a fermentação da uva para fazer vinho é através do açúcar que ela tem. Esse açúcar fermenta, depois se torna aí o vinho, tá? Agora, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, servi de juízes entre mim e a minha vinha. Que me restava ainda fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Porque quando eu esperava que ela desse uvas boas, deu apenas uvas azedas. Agora fazeis saber o que eu vou fazer da minha vinha. Arrancarei a sua cerca, para que sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisada. Reduzi-la-ei a um matagal, ela não mais será podada nem cevada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão no meio dela. Quanto às nuvens, ordenar-lhe-ei que não derrame a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a sua plantação preciosa. Deles esperava o direito, mas o que produziram foi a transgressão. Esperava a justiça, mas o que apareceu foram gritos de desespero. Então, aqui, o profeta Isaías vê a condição do seu povo, que muitas vezes se entrega à idolatria, e já que está entregue à idolatria, ele abre as portas, abre as cercas, para que essa vinha seja destruída. Porque ele esperava frutos
bons. O que são os frutos? Que depois vai dar lá na mesma passagem de Jesus em João. E são as obras. E essas obras foram más, frutos azedos, tá? Que não produzem nada que presta, tá? Aqui na Bíblia de Jerusalém vai falar assim, em João 15, que é a passagem que nós estamos vendo, ele revelará o mistério da verdadeira vinha. Então, essa verdadeira vinha vai ser o próprio Jesus, tá? Que vai produzir frutos bons e quem está unido a ele vai também produzir frutos bons, tá? A vinha em Jesus não tem mais como dar errado, tá? A vinha com ele só pode dar certo, tá? Outra passagem, Jeremias 2:21. Mas eu te plantara como uma vinha excelente, toda cepa de cepas legítimas. Como te transformastes para mim em ramos degenerados de uma vinha bastarda. O que vocês têm a tradução aí dessas últimas palavras? Ramos, o que tem a tradução de vocês? Ramos o quê? As últimas linhas do versículo 21. Como te transformaste em sarmentos bastardos de uma vinha estranha. Uma vinha estranha. Tá? Vinha sem qualidade. Aí já interpretou mesmo, né? Alguém tem alguma palavra diferente? Tá? Então, a mesma coisa é outro profeta em outro tempo. Aqui estamos na véspera do exílio, e aí Jeremias vai falar de que essa vinha, que é o povo de Israel, é ramos degenerados, ramos aí que não foram gerados bem, e uma vinha bastarda, quer dizer, uma vinha que não tem nem pai nem mãe. É algo que realmente se perdeu, tá? Realmente se perdeu. É o ramo que se fruto da árvore. Não, mas aqui ele fala da própria vinha. Jesus nunca vai falar dele mesmo como uma vinha bastarda, uma vinha que se perdeu. Aqui, nessas passagens do Antigo Testamento, a gente vê que a vinha é que se perdeu, porque a vinha é o povo de Israel. O que acontece em Jesus? Qual que é a diferença com a comparação de Jesus? Jesus fala o quê? Ele é a vinha. E as pessoas que estão unidas a ele é que formam o povo. Aí não é mais a vinha que se corrompe, mas é os ramos que estão ligados a ele ou não. Deu para ver a diferença? Tá? Vamos pegar Marcos 12. Vocês vão ver que a mesma é uma citação, começa com uma citação literal daquilo que nós lemos no profeta Isaías, tá? Começou a falar-lhes em parábolas.
Um homem, olha a frase aí, um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, abriu um lagar e construiu uma torre. É a citação de Isaías, tá? O que ele está falando aqui? Como ele fala as mesmas palavras, está falando o quê? Eu estou ligando esta vinha àquela lá. Eu estou ligando o que eu estou falando de vinha aqui, a vinha de Isaías. Certo? Que a vinha de Isaías é o povo. Tradução é a mesma coisa. No tempo oportuno enviou um servo aos... depois disso arrendou a alguns vinhateiros e partiu de viagem. No tempo oportuno enviou um servo aos vinhateiros para receber-se uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram e espancaram e mandaram-no de volta sem nada. Enviou de novo outro servo, mas bateram na cabeça e o insultaram. Enviou ainda um outro que esse mataram. Depois mandou muitos outros, bateram uns, mataram os outros. Estava ali alguém, o filho amado. Enviou por último dizendo, eles respeitarão meu filho. Aqueles vinhateiros, porém, disseram entre si, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os vinhateiros e dará a vinha a outros. Não lê-se na escritura, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. E isso é obra do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois perceberam que contava a parábola a respeito deles, deixando-os que foram embora. Quem está falando aqui, quem que são esses? Os fariseus, os sacerdotes, etc. Tá? A vinha aqui é o povo, que Deus confiou a dirigentes. E eles fizeram o quê? Eles quiseram tomar posse do povo. Tá? E quando veio o filho para pegar os frutos, eles pegaram e mataram o filho, porque eles queriam ficar com a vinha para ele. A gente pode fazer a mesma coisa? De que modo? De que modo? Normalmente quando a gente quer assumir o domínio das coisas, né? Não das coisas, mas das pessoas. Deus nos confiou pessoas, como o evangelho de ontem do bom pastor. Mas a gente é servo dessas pessoas. O que esses homens fizeram, os sacerdotes e companhia no tempo de Jesus, é pensar que o povo era deles. Por que eles mataram Jesus? Pilato deixa claro isso. Mataram por inveja. Que inveja é essa? Não, eles estão vendo que Jesus estava cativando o povo. Então, eles estão tomando o que é nosso. E aí eles vão e matam o filho. É o que essa parábola diz. Tá? Que essa parábola diz. Certo? Exatamente. Toma posse, como nós vimos da ovelha, quer dizer, toma posse para aproveitar-se do povo. Jesus não era um rabino? Então, Um dos. Um dos, né? É. Então, entre os rabinos tinham esse tipo de coisa. Era... Então, só que ele começa aí a se evidenciar, né? E aí, quando percebem que ele se coloca como um verdadeiro Messias, aí a coisa muda de lado. Enquanto estava no debate somente, vai lá. Mas quando ele começa a cativar o povo, aí começa uma inveja quase que absoluta. É todo debate junto. Oi? O rabino tinha. Enquanto ele era, digamos... Enquanto ele era como os outros falar, só ficava na discussão, não tem problema. Mas a hora que começa a cativar, aí a coisa fica feia. Tá? Quando Jesus começa a preparar o discurso, preparar todo o caminhamento dele para a cruz, ele já começa a entrar em briga com Sim, Deus. porque ele se evidencia como rei. É tanto que a igreja tem que Tá. se separar deles, né? Para não... Sim. Quando se evidencia como rei, a coisa fica feia. Tá? Padre, quando Jesus fala da parábola, em vez de usar videira, da figueira estéril, também tem Mesma coisa. Tanto a videira quanto a figueira são duas árvores que representam Israel. Tá? A figueira representa muito mais a Torá, tá? Mas e a videira o povo. A gente não vamos lá naquela passagem, mas Tem Lucas, né?
quando a gente lê o livro lá, acho que é dos números, né? Em que eles vão para dentro da terra prometida, eles trazem cachos de uva no meio de uma vara e dois homens carregando. Essa imagem, ela é símbolo de Israel até hoje. Tá? Tem ônibus em Israel que você vê o fulano lá, os dois fulanos, com uma vara com uva no meio. É o símbolo da terra prometida. Tá? Então, para ver aonde chega isso. Tá? Então, a figueira e a vinha. As duas representantes aí do próprio Israel, mas muito mais a vinha. Tá? Então, nós vamos pegar agora algumas passagens para a gente ver como que a vinha aí se torna claramente um símbolo de Israel, um símbolo do messianismo que virá. Vamos pegar Gênesis 49, 11. Essa passagem está dentro, vocês pegam lá o versículo 1, nas Bíblias de vocês deve estar tudo a mesma coisa. O título normalmente que as Bíblias colocam é as bênçãos de Jacó. Tá? Jacó está morrendo, ele tem os 12 filhos, não é? E ele começa a abençoar cada um. Tá? Agora nós vamos ver a bênção aí de Judá. Tá? Gênesis 49, 10. Vamos pegar no 10. Olha o 10. O cetro, o que é cetro? O reinado. Tá? Não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre os seus pés. Lembrar que a tribo de Judá, tá? É a tribo de Jesus. Certo? Até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Liga a vinha seu jumentinho, a cepa o filhote de uma sua jumenta. Lava sua roupa no vinho, seu manto no sangue das uvas. Quais elementos que tem aí que ligam com Jesus? O jumento, filho da jumentinha. Ou a jumentinha, filho da jumenta. Tá? Então aqui está o elemento real, o sinal real de Jesus como rei. Isso aqui é uma verdadeira profecia. É a bênção sobre a tribo que Jesus faz parte. E o cetro, o reinado, não se afastará dessa tribo. Tá? Essa liga a vinha seu jumentinho. Quer dizer, qual é a tradução que vocês têm aí? É igual? Então, amarra a vinha. Então, o jumentinho, o sinal do reinado, vai estar ligado à vinha. Tá? Lava sua roupa no vinho. Certo? Agora, o mais importante aqui. Seu manto no sangue das uvas. Então, falar sangue de uva, gente, que é o sumo lá, o suco de uva para nós, mas a gente nunca chama aquilo de sangue. Mas o autor vai chamar aquilo de sangue da uva. Para corresponder ao Eucaristia não coisa. Agora, esse sangue da uva está ligado à tribo messiânica de Judá. Ficou claro? Tá? Vamos pegar o Salmo 80, versículo 8. Então nós estamos vendo aqui alguns elementos para entender a vinha. Tá? Aqui a numeração está diferente. É a 9.
Salmo 80, versículo 9. Trouxestes aí, então ele era uma vinha, tu a tiraste do Egito, expulsastes as nações para plantá-la. Preparastes o terreno à sua frente, e lançando raízes ela cresceu e encheu a terra. Então, de quem que o Salmo está falando aqui? O título aqui da Bíblia de Jerusalém coloca oração de restauração de Israel. Israel é comparado a uma vinha que estava no Egito. Tá? Então estava lá sobre a opressão dos faraós. É como se Deus arrancasse a vinha de lá e plantasse aonde é a terra de Israel. Essa vinha criou raízes e começou a espalhar os seus sarmentos, os seus raminhos. Tá? Então novamente compara aí a Israel. Mas o importante aí é que tira do Egito esta vinha. Tá? Vamos, aí que nós estamos no Salmo, vamos para o Salmo 128, versículo 3, que é o Salmo de casamento. Normalmente, quando você tem mais de uma leitura num casamento, sempre é este o Salmo escolhido. No caso da liturgia, na liturgia o número dele é 127, né? Mas aqui na numeração hebraica 128. Isso daí depois da hora que a gente entrar nos frutos vai ficar claro isso. No versículo 3. Tua esposa será vinha fecunda no recesso do teu lar. Teus filhos rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Então ele compara a esposa, a boa esposa, a uma vinha frutífera. Por que é uma vinha frutífera? A esposa. Então, e ela produz frutos. Então, ela é uma mulher que produz frutos, que produz obras boas. Obras boas. Tá? Quando cita a mesa aqui, é mais de uma pessoa. Oi? Quando cita mesa, é uma família. Sim, sim. E engraçado que os filhos são rebentos de oliveira, que é aquilo que produz o óleo. E a mulher é uma vinha frutífera. Tá? Ezequiel 17:6. Padre, essa comparação da mulher com a vinha frutífera pode ver também pelo fato dela dar à luz? Sim. Tanto que nós vamos entrar no fruto depois. O que Isabel fala para Nossa Senhora? Bendito o fruto do teu ventre. Mas aquela mulher que não podia ter filhos na época era uma má esposa? Ela é considerada uma maldição. Tá? Por quê? Ezequiel 17:6. Se ela não produz fruto, é porque Deus assim fez. Então ela é uma maldita. Então a gente entende toda a crise das mulheres, de Sara até Isabel, o que é ser estéril, né? Para a Bíblia, o marido nunca é culpado. Por uma razão clara. Eles não têm conceito que nós temos de óvulo e espermatozoide. Qual é a visão? A mulher é o canteiro e o homem planta a semente. Então, se a semente caiu, quem não presta é o terreno que não deu à luz a semente. Porque eles trabalham com a visão. É óbvio, né, gente? Vai esperar genética de umas pessoas de 2.500 anos atrás. É mais difícil, né? Então... Não, mas não é isso. Aqui a razão é clara. E não é só o caso da mulher. Os animais seriam a mesma coisa. Se aquela
aquela cabra não dá cabritinho, a culpa é da cabra. Porque ao cruzamento, é ela que não prestou para... É um raciocínio que eles têm perante o que eles estão vendo. Então a mulher ser videira frutífera, ela deu filhos e ela produz boas obras. Tá? Eles acreditavam também em maldição hereditária também, né? Era um monte de coisa. Sim. É algo que é muito difícil. Tá? Muito difícil mesmo. Foi um dos problemas que Zacarias correu lá para o interior. O exterior, saiu da cidade. Ele era sacerdote, servia no templo. E que ele viu lá a mulher dele com vergonha, já a idade não tinha gravidez nenhuma, ela foi para o interior. E lá, só que lá teve João Batista. Como ela teve João Batista lá depois de velhice, ela ficou com vergonha porque ela não queria voltar para a cidade de novo. Vamos lá. 17:6. Ela brotou e transformou-se em uma videira luxuriante, quer dizer, extremamente fecunda. Embora de estatura modesta, com a sua copa voltada para a águia, enquanto as suas raízes estavam debaixo dela, tornou-se assim uma vinha, produziu sarmentos e lançou renovo. Tá? Então, essa coisa da vinha, aí exuberante, que acolhe aí no caso até a águia, né? Jesus vai falar isso quando ele fala que o reino de Deus é como a semente de mostarda, que há uma pequena semente que dá um arvoredo maior do que os outros, e as aves vêm pousar e fazer ninho nela. É o acolhimento dos povos que aí pelo próprio Israel, tá? Pelo próprio Israel. Vamos pegar Miqueias 4:4, aí vem a comparação com a figueira. Miqueias 4:4. A minha é diferente hoje. Aqui está falando do reino futuro do Senhor em Sião. Miqueias 4:4. E aí, numa dessas comparações, ele fala o seguinte: cada qual se sentará debaixo de sua vinha e debaixo de sua figueira, e ninguém o inquietará, porque a boca do Senhor dos Exércitos falou. Aqui, gente, é uma visão do que é o reino de Deus no futuro. O que é o reino, o paraíso, vamos colocar assim. E o paraíso cada um vai se sentar embaixo da videira ou embaixo da figueira e vai ficar em paz. Então a videira como símbolo do quê? A videira como símbolo do céu. A videira como símbolo futuro do paraíso em Deus. Pode dizer que é fruta, né? Isso daí nós vamos ver depois aí quando falar dos frutos. Tá? O que vai ser daqui a pouco agora. Vamos lá. Marcos 14:25. Do versículo 22 ao 24, a Bíblia de vocês deve trazer isso, é a instituição da Eucaristia. Tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é meu sangue. Certo? No final, Jesus fala assim: em verdade vos digo, já não beberei o fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. O que vem depois aí?
a predição da negação de Pedro, Getsemane, prisão de Jesus, Jesus perante ele vai morrer. A última frase antes dele ser preso em Marcos é essa. O que quer dizer? O que vocês interpretam disso? A videira que é ele não estragar mais. Não só. Ele tomou o pão, tomou o cálice e consagrou. E ele fala o seguinte, estamos no fim da ceia. Eu não vou mais tomar do fruto da videira até quando o reino de Deus chegar. O que é isso? Não, mas o reino de Deus não é a paixão e morte. O reino de Deus é o quê? A ressurreição. A ressurreição. Ele fala que, em verdade eu vos digo, não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. O que é esse vinho novo no reino de Deus? Oi? O vinho novo do reino de Deus é o céu, já. Então, novamente, como em Miqueias, a videira é símbolo, o fruto da videira é símbolo do céu. Tá? Por quê? Quando foi lá a bodas de Caná, o que Jesus fez? Transformou a água em vinho. Tá? Então o vinho é o símbolo da alegria plena. Salmo 104. O vinho que alegra o meu coração. Então ele fala o quê? Eu agora tomei vinho com vocês na ceia. Na Páscoa, não vou mais tomar esse vinho, só agora no reino de Deus realizado. Então, a uva e o fruto dela, o resultado dela, que é o vinho, é o símbolo maior do paraíso. Foi o momento da entrega total dele. Sim. Sim. Então, nessa entrega eu não tomo mais. Eu vou tomar só no definitivo agora. Certo? Então... Assim que ele já vai colocando na cabeça das pessoas bem antes, uma pré-figuração daquilo que vai acontecer, que é o caso da salvação. Sim. Então, beber do sangue dele aqui já é experimentar o céu. Tá? Então, a videira é símbolo do povo, que deve produzir uvas boas, que deve produzir obras boas. Ao mesmo tempo, é o símbolo dessa mulher, individualmente, mas que também daria fruto que prestasse. Vinha, que produz uva, que vem o sangue, tá? E aí, dentro da tribo de Judá. E símbolo maior do reino de Deus definitivo. Então, que na missa, o cálice seria o que? O sangue do ressuscitado. É. Então, do crucificado ou ressuscitado, dos dois, né? Dos dois. Mas a gente já toma aqui, e o que a gente fala? Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Vinde, Senhor Jesus. A gente está clamando para celebrar bodas do Cordeiro na eternidade. Tá. É o que está na primeira carta de Pedro, no finalzinho dela. Que a gente canta, né? O que a gente canta? Que a santidade da minha vida, como que é? É um conceito judaico esse. Que a santidade da nossa vida, quanto mais santo a gente é, mais perto de Deus a gente está. Padre, esse ato de morte e ressurreição de Cristo foi assim, uma coisa tão enorme, mas tão grandioso, que aquilo que o homem tinha antes do pecado original, hoje, com a morte e ressurreição de Cristo, o homem ganhou muito mais do que ele já tinha antes. Quando Jesus elogia João Batista, ele fala assim: não nasceu homem maior do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Porque a graça que vem com a ressurreição
nos torna verdadeiramente mais próximos de Deus do que toda a humanidade antes de Jesus. E é para todos, né, pai? Sim. Tá aí à disposição para quem quiser. Porque será É que só tem a falar ver o isso? sim. Será que tem a ver tudo isso, por exemplo, que o homem, antigamente ele não tinha pecado. Eu vivi na plena presença de Deus. Com todo o pecado da humanidade, Deus conseguiu transformar tudo isso em graça. Sim. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Então, superabundou mesmo. Tá? Superabundou mesmo. É muito amplo, é muito grande. Ah, isso é coisa que só no céu a gente vai atingir. Tá? No versículo 2, todo ramo que... Aí voltando a João 15, versículo 2. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Esse limpar é purificar, tá? No caso, podar aí para que dá mais fruto. Como que Deus poda a nós que somos ramos? Todo sofrimento da nossa vida, seja ele qual for, é poda que Deus faz, é limpeza que Deus faz para que a gente cresça. E o evangelista lê isso como uma purificação e não como uma maldição. O sofrimento é para isso. Deu para entender? Tá? Para quê? Que o sofrimento vem, que a poda vem, para que a gente produza fruto. Para que a gente produza fruto. Tá? E aí o que é o fruto, né? Então Gênesis 1:11, vamos lá no começo lá. Então a gente determinar bem o que é o fruto. Gênesis 1:11, a criação, tá? Então o fruto é a obra, mas vamos ver como que isso funciona. Tá? E disse Deus, obviamente, produz a terra, relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, o fruto, ele vem para produzir outra árvore. É para isso que o fruto existe, tá? O fruto é a sexualidade da planta. Então, por que o fruto é doce? É uma arma da natureza essa. Então, as goiabeiras, elas dão goiabas que tem um cheiro que a gente sente de longe. E para quem é do interior sabe como funciona. Os cavalos vão comer goiaba e depois eles vão defecar para tudo quanto é lado. E ali vai nascer mais goiabeira. É assim que funciona. Mas a natureza faz isso. Ela atrai pela docilidade do fruto para que a sua semente se difunda. É mesmo os passarinhos, né? Passarinho, aí entra todo mundo. Nós também. De uma certa forma, nós também. Então, o fruto, ele é para chamar atenção. E repara, por que é azedo quando verde? Porque não está madura a semente nele para ser semeada e florescer. Então ele muda de cor. Por exemplo, a maçã fica vermelha. Quando ela está verde, ela se perde na folhagem da macieira. Quando ela fica vermelha, ela se destaca e pelo cheiro ela chama atenção. Para falar o quê? Estou pronta para ser semeada. Certo? O fruto existe para isso. E o nosso fruto, que é a nossa obra, a mesma coisa.
Nossas obras existem para quê? Para a gente aparecer? Não. Para que as nossas obras existem? As boas, né? Não as ruins. Não. Para gerar vida. A gente gera vida através do nosso fruto nas outras pessoas. Como na segunda-feira passada, aponta diretamente para a comunidade. Mas então, o nosso gerar vida é que constrói comunidade também. Porque senão, a gente tem uma visão às vezes muito egoísta da vida, né? E aí a gente aponta muito pra gente, né? E isso é errado. A comunidade, o pessoal também não quer viver em comunidade. É. O pessoal também é um egoísmo tão grande. Precisa Sim. viver em comunidade para entender melhor. Sim. Mas por quê? Porque a comunidade também, ela é como a família também. Ela é a mão de Deus que nos poda para que a gente produza mais fruto. Porque a gente sozinho, a gente não cresce para produzir fruto. Agora, em comunidade, a gente é podado para produzir mais fruto. Né? Quer carinho feio, a gente já se ofende, já não sabe o que é o crescimento da gente. A gente resiste. Né? Quem quer dar fruto para produzir vida. É isso aí. Aí é interessante também, as pessoas, eu principalmente, ser consciente dessa situação de sofrer. Que o sofrimento tem um sentido. Ele tem um sentido. Tá? Vamos lá, Salmo 1:3. Enquanto ele pergunta, vamos lá no Salmo 1:3. Então, dentro desse gerar vida que o senhor falou, esse terceiro dia encaixa no número 3, que é a vida. Que é vida. Por isso que é vida. Tá? Lembrar que Jesus se compara a grão de trigo que morre, né? Para produzir vida. Quando o Salmo primeiro, ele é a abertura de todo o saltério, e ele é um resumo de todo o saltério, tá? Então ele vai falar assim no versículo 3 do homem justo. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá seu fruto, sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O justo é aquele que enfia suas raízes em Deus, ele é alimentado por Deus, na visão do Salmo aqui, e ele produz frutos o ano inteiro. Porque aqui ele está perante a corrente de água. Então a árvore que está perto da corrente de água, ela dá fruto o ano todo, na visão do Salmo. Tá? Não é só quando necessário. Salmo 104:13. De tuas altas moradas, falando de Deus, regas os montes, e a terra se sacia com o fruto de suas obras. Fazes brotar a relva, o rebanho e plantas úteis ao homem. Então aqui vê fruto como algo dado por Deus. Aqui já é uma outra visão, mas dá para iluminar nesse ponto, tá? Vamos pegar, virando a página aí, Salmo 109, versículo 11. Peraí, será que é isso? Acho que não. Deve ter algum erro aqui. Sim, é. É que aqui a Bíblia de Jerusalém interpretou, né? Mas é assim. De tudo que tens, lance mão o usurário. Tá? O usurário é aquele que empresta a juro, tá? E do fruto do seu trabalho esbulhem-no os estranhos, os estrangeiros.
tá? E aqui vai falar que os estrangeiros depredem os seus bens. Como que está a tradução de vocês aí? Era 24, 13? É, 11. Não, 109, 11. A minha está no 108. 108. Aí a numeração é diferente. Arrebaixa o credor todos os seus bens. Estrangeiros pilhem o fruto de seu trabalho. Então, isso que a gente queria chegar. O fruto do seu trabalho. Quer dizer, o fruto do nosso trabalho é algo que é para ser dado. E aqui é um salmo de maldição, está falando que isso seja destruído. Tradução, o nosso trabalho tem que dar fruto. Certo? Tem que dar fruto. É assim que a Bíblia chama. Não precisa ir lá, mas em Provérbios 1:31, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos próprios conselhos se fartarão. São Provérbios 5:10. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do seu trabalho não entre em casa alheia. É o mesmo sentido aqui do Salmo, tá? Vamos pegar Provérbios 11:30, esse é interessante. É muito interessante essa palavra. Lembrando tudo isso que eu expliquei aqui de fruto, vocês vão ver agora como que a Sagrada Escritura coloca. Provérbios 11:30. Olha como é dito aí. E aí a Bíblia de Jerusalém vai mandar para o Salmo 1, que é esse que nós acabamos de ler. O fruto do justo é uma árvore de vida. Olha a frase. O fruto do justo é uma árvore de vida. Então, árvore de vida, a gente tem que lembrar do quê? Da árvore da vida lá de Gênesis. Tá? O fruto que vem do justo, ela é uma árvore de vida. Então está falando o quê? Como vocês explicam esse versículo? Gente, o fruto que brota do justo, o que é? As obras que o justo faz, elas são uma árvore de vida. A árvore da vida é aquela que dá a vida eterna lá no Gênesis. Que Deus proibiu de comer, porque como o homem tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, não ia viver eternamente com o mal dentro de si. Certo? Então, o fruto que vem do justo, ele produz vida eterna nas pessoas. Então esse justo aqui em Provérbios está se referindo a Deus. Não, o justo mesmo. O homem justo. A obra do homem justo produz vida e vida eterna na outra pessoa. É difícil entender isso? Gente, pensa na própria educação religiosa. As pessoas que nos aproximaram de Deus, nos aproximaram não com a palavra, mas com as obras dela. Então pensa no pai, pensa na mãe, pensa aí nas pessoas que te aproximaram de Deus. É as obras que elas fizeram. E obra aqui é tudo. Tá? Essas obras que essas pessoas fizeram nos levaram à vida em Deus. E isso não é pouco. Isso não é pouco. Às vezes a gente despreza até isso, né? Como se fosse normal. Olha quanta gente se perdendo aí, porque não tem ninguém que ensine, não tem ninguém que faça nada por essas pessoas. E elas não têm, e aí bate a cabeça na vida até dizer, chega por quê? Porque não teve ninguém que deu uma obra boa para essas pessoas, para elas poderem viver. A responsabilidade da igreja é muito grande.
Mas não da igreja, porque senão fica aquela coisa voando. De cada um de nós. Olha a responsabilidade de cada um de nós. Por isso que aponta de novo para a comunidade, né? Então, mas quando a gente fala comunidade, é povo de Deus. Comunidade não é uma massa amorfa. É cada um na sua identidade. E cada um aí vai produzindo obras boas, que vai produzindo vida na vida das pessoas. Nós somos igreja, Sim. né, padre? Cada um. Sim. Que leva a essa união. Porque nós somos igreja, a partir da hora que você está evangelizando, você está sendo igreja. Então, quando Jesus fala de produzir fruto, e ele fala dos ramos, como que a videira é? Como que vocês já viram videira na vida? Como que a videira é? A videira é diferente das outras árvores, sim? Porque uma árvore, ela pega e forma a copa, tá? Como que a videira faz? Ela não só espalha, ela faz o que com os ramos dela? Entrelaça. É um símbolo perfeito de como a vida de comunidade é. E nesse entrelaça, os ramos vão dando fruto. Sim. Sim. Deu para entender? É diferente se fosse uma árvore, tá? Espalhada, né? Certo? Muito bem. Zacarias 8:12. É outra profecia messiânica, tá? Outra profecia messiânica. Infelizmente vai ser o tema do próximo grupo de estudo na USP, eu não vou estar lá, mas tudo bem. Chegaram lá? Por quê? Haverá sementeira de paz, a vide dará seu fruto, a vinha vai dar seu fruto, a terra sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. Quer estar dizendo o quê? O povo que herdar tudo isto é um povo feliz. E uma das felicidades desse povo é uma vinha que produza fruto. Tá? Então, vinha que produz fruto, junto com o céu dando orvalho, etc., é o símbolo maior da felicidade do tempo messiânico. Tá? Por isso, Jesus se compara com a vinha. Não precisa ir lá, Mateus 7,19, toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, o fruto aí como símbolo desta vida em Deus. Tá? Interessante também para esse evangelho é que o verbo que eles usam, né? Se permanecer. Se estar em mim ou não, se estar em mim, terão a vida. Se não está, não terá vida. Não, mas isso a gente vai chegar lá agora. Vamos lá. Versículo 3. Vós estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Então, a gente também é purificado pela palavra de Jesus. Por quê? Todo mundo quer fazer obra boa na vida. E seja todos nós aqui passamos por isso já. Você vai para fazer uma obra boa para uma vida de uma pessoa, não é? E você vai e erra feio. Pensando que está fazendo um bem enorme. E quando vê, do bem saiu um mal horroroso. E aí você fala, meu Deus, aonde errei? E aí a palavra de Deus vai purificando o nosso modo de dar fruto. E aí a gente retorna e fala, não, eu errei naquilo, eu errei nisso, eu vou me repaginar, me recomeçar e vou fazer de modo diferente. Então a palavra de Deus vai purificando o nosso modo de dar fruto, o nosso modo de fazer obra, para que faça uma obra boa. No momento ele não está falando direto aos discípulos, não, né? Oi? Ele está falando nesse momento aos Tá, é o testamento dele.
Então ele está falando que eles já estão limpos porque ele já falou a palavra para eles. Mas isso serve para nós também. Tá? Todo mundo erra, por isso a gente sempre tem que crescer. Aí esse permanecer aqui em João é um refrão. É permanecer do começo ao fim, está no Evangelho de João. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, então ninguém pode dar fruto por si. Então nós temos que dar fruto somente ligado ao Senhor, tá? Se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então esse contexto de nada poder fazer é o contexto da videira. Tá? E aqui João, então a imagem evolui, a verdadeira vinha é Jesus. E os discípulos se ligam vitalmente a Jesus, pela fé, devem produzir frutos. Então aquilo que no Antigo Testamento falava que era Israel, aqui é Jesus. E a gente permanece em Jesus através do quê? Da fé. Então tem essa visão de fé, de permanecer, de ficar em cima de, e não de acreditar só. Fé na Sagrada Escritura é permanecer, é estar em cima de, é estar ligado a. Isso é fé. Tá? Isso é fé. Então esse é o permanecer. Aplicados ao homem, permanecer significa ater-se, firme e ativamente ao que foi proposto no passado, aprendê-lo no presente e encarar o futuro em função disso. É nesse sentido que o crente permanece na palavra. Vamos pegar João 8,31. Então ele está falando para permanecer na videira. Vamos entender esse permanecer a partir de outras passagens do mesmo Evangelho de João. Tá? Disse então Jesus aos judeus que nele haviam crido: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, como a gente deve permanecer na vinha, nós devemos permanecer na palavra. E permanecer, repito, essa fé, essa ligação que a gente tem que ter com a palavra. No mesmo capítulo 15, só que aí no versículo 9, tá? Que é exatamente logo depois aí que a gente está lendo aí, tá? Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. Então esse permanecer no amor, como permanecer na vinha, permanecer na palavra, é o que garante que a gente produza fruto. Se você não permanece na palavra e não permanece no amor, por você mesmo você não presta para nada. Nós não prestamos para nada. É permanecendo no amor, permanecendo na palavra, permanecendo na vinha, que a gente verdadeiramente dá fruto. No caso, a fé e o permanecer têm que andar juntos. Sim. Fé, vamos fazer o seguinte, e permanecer é a mesma coisa. Fé e permanecer é a mesma coisa. São João está dando simplesmente o que ele entende por fé. É o conceito que ele entende por fé. Permanecer. Tá? Não. Porque a gente tem aquela fé muitas vezes só do acreditar. Fé não é só acreditar. É muito mais do que isso. Fé é entrega. Fé é permanecer em Deus. É se ligar a Deus. Tá? Uma vez você falou para nós que não se fala em dar frutos no plural. É dar fruto ao fruto. Sim. 1 João 2.
lembrar que é da mesma escola, aí. João 2,10. O que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de queda. Então, outro permanecer aqui é permanecer na luz, é permanecer verdadeiramente na claridade de Deus. Esse ama verdadeiramente. Quem não permanece na luz não ama. Não pode amar o seu irmão, não pode fazer obras boas, né? Tá? Vamos pegar aí da mesma carta, capítulo 4, versículo 13. É nessa mesma carta aí. Nisto reconhecemos se permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. E nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Deus permanece nele e ele em Deus. Tá? Então, nós devemos, nisso tudo, o final da história é permanecer em Deus. Tá? Essa é a verdadeira fé. Aplicado a Deus ou a Jesus, permanecer exprime a estabilidade dos dons da salvação concedida aos que creem. Tá? Então vamos lá, 2,27, na mesma carta aí. 2,27. 2,27, na mesma carta. Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina tudo. E ela é verdadeira e não mentirosa. Assim como ele vos ensinou, permanecei nele. Quanto mais eu permaneço em Deus, quanto mais eu me entrego a Deus, mais Deus vai viver em mim. Mais ele vai permanecer em mim. E vice-versa. Tá? E vice-versa. Pela fidelidade, o homem de fé vincula, sem intenção de voltar atrás, a própria vida a Cristo. Eu vou repetir. Pela fidelidade, pela fé, o homem de fé vincula, sem intenção de voltar atrás, a própria vida a Jesus. Eu me ancoro em Cristo. Tá? No qual os dons de Deus são concedidos para sempre. Essa fidelidade implica também um caminho de fé. Versículo 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A relação entre a videira e o sarmento sugere uma união vital. Os sarmentos não são extrínsecos. A vinha existe com os sarmentos. Podem ser arrancados ou podados, porém são parte integrante da videira. Assim Jesus com os fiéis brotam dele, não são acrescentados, permanecem unidos a eles e eles recebem seiva. A mesma ideia está em outras passagens, mas principalmente a gente lembra de uma outra forma que São Paulo vai colocar, que é a 1 Coríntios 12. Nós em Cristo formamos um corpo. Tá? Somos membros uns dos outros. Se um membro sofre, os outros membros sofrem com ele. Se um membro é exaltado, os outros membros se alegram junto com ele. Então a visão, São Paulo vai colocar a visão de corpo, que é a mesma coisa. E aqui vai colocar a figura da videira. Mas são visões, símbolos, para falar exatamente a mesma coisa. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Porque quem não está em Jesus, morre. Tais ramos são recolhidos e lançados ao fogo queimados, que é o inferno.
Se permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Por que ele pode falar isso? Porque quem está unido a Deus vai pensar como Deus. Então todo pedido que essa pessoa fizer vai ser atendido. Porque o coração dela está tão unido a Deus que é um só. É um só. Os santos eram assim, né? Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Então a glória de Deus, o louvor verdadeiro que a gente dá a Deus, são os frutos das nossas boas obras. Por isso que os padres falam, né, que Maria, o pedido de Maria é inegável por Jesus. Porque ela está totalmente unida a Ele. Ela está plena em Deus, né? Por isso que na boda de Caná é claro, Jesus não fala nem sim nem não. O que eu tenho a ver com isso, minha hora ainda não chegou. Ela simplesmente vira fazer o que Ele vos disser. Porque ela sabe o que Ele vai fazer. Só por isso. Ela sabe o que Ele vai fazer. Aí pode imaginar a união de coração que tem ela com o próprio filho, como mãe e como discípula. Tá? A sabedoria também que ela teve, total de Deus, né? Sem olhar para o filho, olhando para o pai. Sim. Sim. E olhando também a Cristo como filho, honrando a mãe, o quarto mandamento. Sim. Sim, é um mistério muito grande, né? Haja mistério aí, né? Vamos pegar o Salmo, o versículo 145. Só uma pergunta. São José entra em alguma coisa da videira? Dá? Sobre a videira? Não, diretamente não, nem Maria no sentido estrito, né? Mas ele como um homem justo, como fé, sim. Aí sim, tá? De todo o coração eu te invoco, ouve-me, Senhor, observa os teus decretos, clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a voz da bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória no princípio, agora e sempre. Amém. Clamando por permanecer na videira, ter essa verdadeira fé para produzir obras que glorifiquem ao Pai, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós os damos graças, Senhor, Por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, Rogai por nós. São Jerônimo, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e dê em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.